Olá, meus amigos! Obrigada pela paciência em esperar eu voltar. Você que acompanha o canal sabe que eu fui semana passada participar de um retiro de silêncio por uma semana. Eu voltei domingo e só agora eu consegui sentar para contar uma experiência de uma brasileirinha querida. E eu vou fazer um vídeo, tá? Te contando como foi o retiro, o que aconteceu. Eu prometi fazer isso e vou fazer, tá? Mas eu primeiro quero contar a história dela, que eu deveria, né? Que normalmente eu teria postado domingo passado. E vou fazer mais um vídeo postando nesse domingo, a madrugada de domingo no Brasil, tá? Como eu falei, é pra gente não se atrasar, porque eu ainda tô contando histórias de novembro, tá bom? Do mês de novembro. Bom, é isso. Ela fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Já te escrevi anteriormente e você fez um vídeo contando a minha história, na qual relatei como fui humilhada juntamente com o meu marido ao solicitar ajuda à igreja para pagar o meu aluguel durante a pandemia. No meu primeiro relato, terminei dizendo que ainda estava na igreja por causa da minha mãe, por ela ser de idade e ter alguns problemas de saúde, e eu não querer que ela passasse nervoso ou ficasse chateada. Pois bem, no dia 1º de novembro do ano passado, tá? 2023, minha mãe caiu, quebrou o tornozelo e desde então está imobilizada sem poder colocar o pé no chão. Ela mandou esse e-mail no dia 11 de novembro, tá? Então começou a minha correria. Moro próximo da minha mãe, porém trabalho fora, sou professora, estudo, estou fazendo uma pós, tenho um filho de 8 anos que em algumas coisas é dependente de mim. Assim percebi que o lema da Sociedade de Socorro à Caridade Nunca Falha não passa de um lema e nada mais. Ou melhor, a caridade nunca falha dependendo de quem você é e do valor do seu dízimo. Pois para ajudar algumas pessoas movem os céus e a terra, mas para outros nada. Assim que souberam do que tinha acontecido com a minha mãe, chegaram as mensagens. Precisando de ajuda, me avisa. Se precisar de alguém para ficar com ela, me chame. Entre outras. O bispo ligou perguntando se precisava de ajuda com algo, e quando minha mãe respondeu que sim, a resposta foi: vou ver se alguém pode. Como você oferece ajuda e depois fala que vai ver se alguém pode? Precisei de ajuda 2 vezes para levar minha mãe ao médico, pois não tenho carro. E se eu te falar que nenhuma das 2 vezes consegui ajuda na igreja, você acredita? Quem ajudou as 2 vezes foram vizinhos. A primeira vez foi o dono da casa em que moro e na segunda vez foi o vizinho da minha mãe. Minha vida virou um caos desde que minha mãe se acidentou, pois tenho que ir de manhã dar o café da manhã dela, os medicamentos, dar banho. Volto para minha casa para arrumar as minhas coisas, preparar a aula e fazer o almoço. Levo o almoço e o jantar para ela e saio correndo para trabalhar. Nem consigo ver meu filho chegar da escola. Quando saio do trabalho, meu Deus, vou direto para a casa dela para esquentar o jantar, dar os medicamentos da noite, lavar a louça. Vou para minha casa correndo, preparar o jantar da minha família, ajudar meu filho com a lição de casa, corrigir as atividades dos alunos, replanejar a aula e ainda estudar. Sinto que meu cérebro está reagindo, pedindo socorro. Solicitei que alguém ficasse com a minha mãe pelo menos 2 dias na semana, no período em que estou trabalhando, até o horário do jantar, para aliviar um pouco a minha carga, mas ninguém pode. Na verdade, só uma amiga da minha mãe que se prontificou a ajudar e veio ficar com ela um dia e levou ela na consulta, um dia que eu não conseguia.
mas ligam para minha mãe para ela participar de reunião de presidência, afinal ela tem um chamado para magnificar, mas nenhuma visita ela recebeu. Se isso tudo não bastasse, meu filho de apenas 8 anos, por não estar conseguindo me ver direto e passar um tempo comigo, desenvolveu uma crise de ansiedade. Só sei que com tudo que estou vivendo, a minha decisão está tomada, independente se minha mãe vai ficar triste, decepcionada, mas não piso mais naquela igreja. Desculpa, Vânia, querida, ocupar seu tempo, mas precisava desabafar com alguém que me entendesse, pois só eu sei o quanto já chorei, o quanto pedi auxílio e não recebi. A caridade na Igreja Mórmon é seletiva. Obrigada por esse espaço e pelo seu tempo. Quem sabe um dia faremos uma live. Beijos. Querida, obrigada, viu, por ter mandado aqui o teu desabafo comigo, para mim, como você fala, e ter contado a tua experiência, que é muito real. Esse é o tipo de experiência da vida real que não é compartilhada num domingo de testemunhos no púlpito. Claro que não. Porque você, como membro da igreja, você não fala a verdade, você fala o que você é ensinada que precisa falar numa reunião de testemunho, por exemplo, ou mesmo numa aula da Sociedade de Socorro, ou na escola dominical, sei lá. Você fala um idioma, você fala o mesmo idioma das pessoas que vivem dentro daquela utopia. Ou seja, que tudo bem, às vezes você passa por provações, mas é o Senhor testando a tua fé. Essas coisas estão acontecendo para o teu bem, porque a gente não entende os propósitos de Deus. Ninguém fala isso aqui numa reunião de testemunho. Ninguém fala numa reunião de testemunho que ligam para minha mãe para ela participar de reunião de presidência, afinal ela tem um chamado para magnificar, mas nenhuma visita ela recebeu. Você não fala isso numa reunião de testemunho, porque se você ousar falar, você vai ser chamado ou chamada para uma entrevista com o bispo. Isso aqui é espírito de discórdia. Viu? Isso aqui é espírito de discórdia, isso aqui é ira. Você tem que ser humilde, viu? Você tem que ser humilde e você tem que se sujeitar a todas as provações que o Senhor achar que deve infligir em você, tá? Mas não sobe no púlpito para falar o seguinte, que você percebeu que o lema da Sociedade de Socorro, a caridade nunca falha, não passa de um lema e nada mais. Viu? Você não falou isso numa reunião de testemunho. Eu não tô falando para você que ela falou isso numa reunião de testemunho. O que eu tô te explicando é que é assim que a tua igreja funciona, viu? Talvez você... Desculpa, tá, queridos? Eu me referi a membros ativos da igreja, mas está acontecendo alguma coisa, que eu tenho recebido um volume de ataques de membros da igreja, numa quantidade que até agora não tinha acontecido. De vez em quando surgia um, mas, por exemplo, hoje tinha 5 comentários em vídeos diferentes de membros ativos da igreja me atacando a nível pessoal. Então, me perdoa, tá? Você que assiste aqui, mas não frequenta a igreja Mórmon, porque são esses mormons que estão me atacando. Eu não sei por que perdem tempo com uma pessoa como eu nunca vou entender. Mas talvez o prazer de me atacar seja algo saboroso para eles, eu não sei. Então, o que eu tô falando para você, querido, que frequenta a igreja, é que a tua igreja funciona assim, viu? E talvez na região em que você mora é diferente, tá? Porque eu também já vi o contrário disso aqui. Talvez na região em que você mora, quando alguém passa por uma situação como a mãe da nossa brasileirinha de hoje, que é uma senhora de idade, que caiu, quebrou o tornozelo e não pode colocar o pé no chão de jeito nenhum. Talvez na tua região as pessoas já arregaçam as mangas, a presidente da Cidade de Socorro já faz lá um calendário para ver quem vai, quando levar no médico, quem vai limpar a casa, que dia, quem vai lá cozinhar para ela, qual dia, quem vai para lá dar almoço ou esquentar o jantar.
viu? Porque eu já vi isso acontecer na igreja, mas não é a igreja, é a liderança local. Isso vai depender da liderança local. Essa liderança local, de onde essa brasileirinha conta pra gente, não tá nem aí. O bispo é tão... Ai, eu não sei nem o que falar sobre esse bispo. Ai, ele fala assim... Ela fala, o bispo ligou, perguntou se precisava de ajuda com algo e quando minha mãe respondeu que sim, a resposta foi, vou ver se alguém pode. Ai, que pastor de ovelhas, né? Uau! Arranca o couro. Alguém sob a liderança dele tem a cara de pau de ligar para ela, para essa senhorinha que não pode nem colocar o pé no chão, para cobrar o fato de que ela precisa estar em reunião de presidência porque ela tem um chamado. Como você oferece ajuda e depois fala que vai ver se alguém pode? Mas nem tudo está perdido. Sabe aquele vizinho que você, como membro da igreja, olha e fala, ai, meu pai, né? Eita, aquele povo lá, não quero nem saber desse, porque, ai, fazem festa no domingo, fazem churrasco, põe música alta no domingo. Eita, ferro, aquela mulher veste aquela roupa toda decotada, aquele short curto. Eita, eu não quero nada com esse povo aí. Porque você não fala, mas pensa e sente. Eu vivo padrões superiores aos padrões do mundo, né? Então tá. Aquelas pessoas são mundanas. Eu não, eu faço parte de um povo escolhido. Sabe quem foi ajudar essa senhorinha quando ela precisou 2 vezes? Quem ajudou as 2 vezes foram vizinhos. A primeira vez foi o dono da casa em que eu moro e na segunda vez foi um vizinho da minha mãe. Pessoas mundanas. Porque se não fossem mundanas, a nossa querida de hoje teria falado, foi a irmã fulana de tal. Não, sabe quem foi que arregaçou as mangas e teve sensibilidade e amor genuíno para parar o dia e ir lá ajudar alguém que realmente precisava? É aquela pessoa mundana que você tem que tomar cuidado, porque ela não tem os mesmos padrões que você. Lembra quando eu falo para você aqui, cuidado com a aparência do bem? E não seja tão rápido em julgar a aparência do mal. Porque talvez alguém que se vista de uma forma diferente da tua, fora dos padrões, talvez alguém que não se comporte, não viva uma vida tão lotada, sufocada, entalhada entulhada de regras. Talvez aquela pessoa, ela tenha mais amor genuíno para entregar do que você, que só vai ajudar numa situação como essa se for designada pelo bispo ou presidente da Sociedade de Socorro. Agora você vai. Caso contrário, deixa a nossa querida de hoje se virar. Ela é professora. Meu marido era professor. Ele não está trabalhando agora, mas ele trabalhou por 27 anos como professor. E ele trabalhava na escola, chegava em casa, descansava um pouquinho, jantava e ia trabalhar de novo dentro de casa, no escritóriozinho dele, preparando aula, fazendo as coisas que ela tá falando aqui. Então eu sei como é que é pessoalmente a rotina de um professor. É muito trabalho. Prepara teste, prepara prova, prepara aula, corrige, né? Responde e-mails de pais, de alunos, então se vira! O Senhor está testando a tua fé. Não reclama, sofre calada. Como a minha mãe gostava de dizer quando eu era criança, engole o choro. Isso me causou traumas a minha vida inteira. Porque eu levei isso para minha idade adulta. Eu não falava, agora eu falo, mas não falava dos meus sentimentos. Eu sempre engolia o choro. Tá, tudo bem. Sinto que meu cérebro está reagindo, pedindo socorro. Solicitei que alguém ficasse com a minha mãe pelo menos 2 dias na semana, mas ninguém pode.
Você precisa manter em mente o seguinte, com essa experiência, como ela fala aqui pra gente, ela decidiu não frequentar mais a igreja, tá? Mas enquanto isso tudo estava acontecendo, ela e a mãe dela, que é a senhorinha que sofreu, que quebrou o tornozelo, as duas eram membros ativas. A mãe dela com chamado em presidência de alguma coisa, porque ela fala aqui, né? Mas ligam para minha mãe para ela participar de reunião de presidência. Então é alguém que trabalha duro pela igreja. Ai, mas quando você precisa da igreja, muita calma nessa hora. Ninguém pode ficar com a mãe dela 2 dias na semana, mas eu vou apostar com você e com a querida de hoje que se o bispo chamar uma irmãzinha para entrevista e dar uma designação a ela, ou talvez até presidente da Sociedade de Socorro, chegar e dar uma designação para uma irmã e falar: irmã, você está designada aí 2 dias na semana, 1 dia na semana. Cuidar dessa senhorinha por, sei lá, por 1 hora, 2 ou 3, sei lá. Ela vai. A menos que realmente ela não possa, mas ela vai falar pro bispo: não posso, por causa disso, disso, disso. Mas se ela for tão fanática quanto eu era, você vai cumprir uma designação do bispo. Porque se você fala não para o bispo, você está falando não para o Senhor. Tá, agora sim, como a gente já conversou aqui outras vezes, né? Você vai e cumpre com a designação e ajuda alguém que precisa. Você está indo por amor ao próximo ou você está indo por obediência? Porque no mormonismo, obediência é a primeira lei do céu. Como eu também já falei aqui, é melhor que você vá porque foi designada do que não ir e não ajudar. Mas o problema é que, na minha opinião, quando se trata do próximo, de ajuda ao próximo, o combustível que te mantém fazendo é o amor. Então, quando você ajuda as pessoas porque você foi designada para tal, o teu combustível é a submissão e a obediência. São, né, os 2 combustíveis. Quando você não recebe uma injeção desse combustível de ser designada para alguma coisa, quando você não vai pela obediência e submissão àquele líder, você não faz nada e fica na toa, porque você não tem aquele amor genuíno ao próximo que te move a agir. Desculpa essa musiquinha aí, é o telefone do meu marido que tá tocando. Ai, meu pai. É só pra ficar mais divertido, né, um pouquinho. Só sei que com tudo que eu estou vivendo, a minha decisão está tomada, independente de se minha mãe ficar... Deixa eu começar de novo. Só sei que com tudo que estou vivendo, a minha decisão está tomada, independente se minha mãe vai ficar triste, decepcionada, mas não piso mais naquela igreja. Só eu sei o quanto já chorei, o quanto pedi auxílio e não recebi. Ela não está pedindo dinheiro, ela está pedindo tempo. Você, como um bom membro da igreja, fiel, você faz um pacto com a corporação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que você vai entregar teu tempo, teus bens, teus talentos e tua energia. Tempo, bens, talentos e energia. Bom? Mesmo quando não se trata de dinheiro, é difícil. Porque a igreja, ela tem muitas coisas boas? Claro que tem. Dificilmente uma instituição religiosa, ela não tem algo bom. Mas algumas, como é o caso da Igreja Mórmon, ela cria seres humanos frios e apáticos, que só vão servir ao próximo se houver uma designação. E eu falo por experiência própria. Se eu chegar aqui e tiver a cara de pau de te falar, isso foi a minha experiência, tá? Não quer dizer que é de todos, porque graças a Deus tem exceções, né?
Se eu chegar aqui para você e falar que eu saía no domingo e ia fazer minhas visitas de, na época, professoras visitantes, porque eu amava e me importava genuinamente com cada uma daquelas irmãs, eu vou estar mentindo para você. Eu ia porque eu sabia que eu ia ter que prestar um relatório para a presidente da Sociedade de Socorro ou, na minha época, para líder de professoras visitantes e falar, eu fiz 100% das minhas visitas. Ai, como a Vânia é especial. Ela tem um testemunho tão poderoso. Seitas de controle mental, especialmente, elas geram seres humanos que fazem as coisas por interesse em alguma bênção. Ai, meu cabelinho tá aqui, ó, não sei o que houve ali. Ai, deixa, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo ali balançando? Me deixa. Tem que ser livre, né? Pra falar aqui, conversar contigo como se você estivesse aqui na minha casa. Então, seitas de controle mental como a Igreja Mórmon, elas não criam seres humanos, elas não ensinam os seres humanos, os membros, a amarem e servirem por conta própria. Não, peraí, não é assim. Você não vai simplesmente sair por aí ajudando quem precisa e entregando cesta básica ou ajudando alguém que está com necessidade. Você vai entregar 10% do teu salário aqui para mim e eu vou administrar esse dinheiro e com esse dinheiro a gente vai ajudar o próximo. Deixa com a gente, não, você não vai fazer isso. Aliás, pode até fazer, claro que pode, mas não é essa a ênfase. A ênfase é dízimo e não ajuda ao próximo simplesmente movida pelo amor. Peraí, calma. Você não vai sair por aí visitando uma vizinha tua ou um vizinho só porque você se importa e ama. Pode até fazer isso, mas você tem que fazer visitas de professores visitantes. Essa é a ênfase. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Não vai me interpretar como dizendo, ai, Vânia, não é nada disso, né? O que eu tô dizendo é que a igreja dá ênfase a obras de serviço ao próximo, de acordo com os interesses e necessidades estatísticas e financeiras e demográficas da instituição, da corporação. E eu falo isso também por experiência própria. Eu passei a minha vida inteira na igreja, mais de 35, na verdade foram 36 anos, viu? Fazendo visita, magnificando chamados, acordando super cedo, 5 horas da manhã, para dar aula de seminário diário para aqueles adolescentes, preparava aula para a escola dominical, visitava aulas quando eu trabalhava na presidência da primária da Estaca, e me arrebentava em fazer reuniões e tudo, porque eu fui presidente das moças da Estaca, me diga, né, que chique, né, que fofinha, né, eu fui, né, então eu estava servindo ao próximo? Estava. Mas o que havia por trás de toda essa estrutura eram os interesses de uma corporação cujo produto principal é a propriedade intelectual. O que é essa propriedade intelectual? Os membros. Sem essa propriedade intelectual, eles não crescem, eles nem ficam de pé. Então é muito triste quando a gente escuta uma história como essa, mas é a realidade. Faz um jejum e dá oferta de jejum, porque a gente também vai comprar uma cesta básica para quando alguém precisar, viu? Querido, Tá? Você vive em um mundo que você só consegue se mobilizar ali dentro. Você não consegue enxergar além e falar, eu não preciso esperar que alguém me designe, eu vou pegar e vou ajudar, eu vou lá na casa dessa senhora e vou ajudar com o que ela precisar. Não, bom, o bispo não pediu, não falou nada, a presidente da Socorro não falou nada, eu não vou falar nada também. Tá. Você que se afastou da igreja, como essa querida aqui diz que ela decidiu, ela fala que ela não pisa mais naquela igreja. Presta atenção comigo aqui. Seja qual for o motivo que te levou a se afastar da igreja, viu?
Você tem todo o direito, mesmo que você tenha se afastado porque você não gostava do bispo, tá tudo bem, viu? Porque você se decepcionou com essa nossa querida, com quem quer que seja, você é um ser humano de uma inteligência emocional digna de aplauso, porque você consegue colocar o teu amor próprio, o teu direito de te sentir confortável e bem tratada nos ambientes que você frequenta, nem que para isso você rompa com uma seita de controle mental, como o caso de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Você pecou? Você quebrou a lei da castidade, sei lá o quê, porque isso é um mandamento é mais importante, né? Então tá. E aí você falou, quer saber, eu não quero passar por conselho disciplinar, eu vou me afastar, eu não vou lá, ou desanimei. Que bom pra você, que bom, viu? Tá vivendo a tua vida como adulto, tá cuidando, tá assumindo responsabilidade pelas tuas próprias decisões, parabéns pra você. Qualquer motivo que seja que te leve a te afastar da igreja mormon ou de qualquer outra, é um direito que você tem, e eu te aplaudo por isso, de coração. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.